Eu queria que era mais agradecer primeiro e que você contasse um pouquinho da sua história, né? Bom, eu vou contar minha história, vamos ver se vai demorar muito ou não. Tomara que não. Eu estou na Já vi área as perguntas. há 26 anos. Vamos ver se está chegando. Então, a gente tem. Sim, eu já falei aqui quais são as perguntas, só que está muito atrasado o áudio. É, mas na hora que eu começar a falar, daí vai. Então, eu estou na área há 26 anos. Eu comecei como uma cidadã inquieta com a inflação, com tudo que estava acontecendo no país no começo da década de 90. E depois disso, eu também era psicanalista só, né? Então, eu estava me indagando, ficava intrigada, porque os meus pacientes reagiam, cada um de um jeito, à inflação. É aquela inflação alta que eu estou falando, né? Começo dos anos 90. Isso era 94. Eu resolvi voltar para a academia e fui para o departamento de psicologia social da USP fazer o mestrado. E a minha ideia era tentar entender qual era a mentalidade na época da inflação alta, por que que não acabava, apesar de tantos planos de governo, e mesmo assim não saía fora, né? E daí eu fui fisgada pela psicologia econômica, que eu não sabia que existia, e eu sempre tive o desejo de trazer esses conhecimentos sobre funcionamento mental para a população de uma forma acessível. Quer dizer, eu não tinha também essa clareza, mas o que eu queria era fazer divulgação científica, que é o que eu faço. Eu trabalho com divulgação científica, eu não faço experimentos, por exemplo. Eu tenho um embasamento que me permite fazer análises, reflexões e transformar esses conhecimentos em informação que a população possa usar, aplicar na sua vida cotidiana. Aí começa a ter uma intersecção com a educação financeira, por exemplo, e também com políticas públicas. Meu sonho de consumo sempre foi esse: trazer psicologia econômica, trazer ciências comportamentais, economia comportamental. Deixa eu fazer um parênteses. Psicologia econômica tem quase 140 anos e surgiu na Europa, basicamente. E, enquanto isso, nos Estados Unidos também tinha um início de ampliação do campo da economia para abranger psicologia, biologia, ciências políticas, sociais, história. Mas na França, com um jurista, o Gabriel Tarde, ele propôs especificamente a psicologia para contribuir com a economia. E aí que a gente tem realmente o início da psicologia econômica, a expressão usada pela primeira vez em 1881, por isso que está fazendo quase 140 anos. E 100 anos depois, nos Estados Unidos, o Richard Taylor, que ganhou o prêmio Nobel em 17, prêmio Nobel de Economia, e foi o grande carregador do piano da economia comportamental. Mas veja, isso há 40 anos. Ele começou a lançar as bases de uma economia que levasse em conta o comportamento das pessoas. E amigão do Kahneman e do Tversky, que são os dois psicólogos sociais, que fizeram muitos experimentos e vieram com toda essa proposta
de investigar as heurísticas, as nossas regras de bolso, os atalhos mentais que a gente usa para perceber, para avaliar e para lembrar também de informações. Mas eu sempre brinco, né? Tudo que acontece nos Estados Unidos, que começa lá, eles acham que nunca antes na galáxia havia sido alguma coisa parecida. E, no entanto, havia, né? A psicologia econômica velha de guerra. Mas não importa, porque as duas são praticamente irmãs, têm o mesmo objeto de estudo, muitos métodos parecidos também e tudo mais. E agora, em 13, o Daniel Kahneman, ele abriu um grande guarda-chuva e falou: vamos dar o nome de ciências comportamentais aplicadas para tudo isso que está sendo feito nessa interface psicologia e economia. Então, pronto, está tudo resolvido, tranquilo. Bom, e eu estava dizendo então que, fecha parênteses longo, que daí eu já estava fisgada pela área quando eu descobri que existia psicologia econômica mesmo, com uma literatura vastíssima, um monte de gente na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Israel, Nova Zelândia, Austrália, até um pouco aqui na América do Sul. No Brasil, algumas tentativas, que na minha tese, depois eu acabei indo para o doutorado também, porque não aguentava mais ficar longe da psicologia econômica. Então, eu daí voltei aqui para a PUC de São Paulo, fazer o doutorado e investiguei as origens da psicologia econômica, por isso que eu tenho esse interesse na história, né? E desde sempre, o meu sonho de consumo era trazer tudo isso para ajudar a população a tomar melhores decisões e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Não é crescimento. A pessoa pode até entender que é a qualquer custo. Pelo amor de Deus, a gente está vendo quão caro está saindo para o país inteiro esse descaso com destruição ambiental no Brasil. Então, não é crescimento míope, de curto prazo, botar uns no bolso agora e pronto. Não. A gente tem que pensar em desenvolvimento de forma sustentável, que reduza a desigualdade e que puxe todo mundo, que puxe toda a população para participar desse desenvolvimento. Senão não tem graça, né? Então, eu tenho feito isso ao longo destes 26 anos, sempre numa luta para trazer a psicologia econômica, as ciências comportamentais, para contribuir em todas as frentes possíveis. Políticas públicas, construir essa rede com alunos. Eu já dou desde 2005 aberto, e agora está online. E, nossa, estou vendo aqui que tem uns comentários, mas depois eles vão embora. Para quem entrou agora, deixou de dizer que é a primeira live que eu faço, né? Desculpe, é o primeiro filme ao vivo aqui, vídeo ao vivo. Deixa eu ver o que está dizendo. É muito lento, não sei. Pois é, o retorno está um pouco lento mesmo. E aqui eu nem sei. Não, acho que aqui está indo bem. E deixa eu chegar então na educação financeira. E, Guilherme, infelizmente, eu acho que eu vou seguindo aqui, tentando adivinhar as perguntas que você faria para mim. Eu sei que você trabalha com educação financeira em escola, então a experiência que eu tive inicialmente foi justamente com a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu fiz
a consultoria para psicologia econômica, primeiro para os livros do ensino médio, e olha, não é para falar, né? Mas todos os livros da ENEF são excelentes. Primeiro foram feitos os 3 do ensino médio e depois é que foram feitos os do fundamental. Mas agora tem de primeiro ano do fundamental ao último ano do ensino médio. Estão todos disponíveis gratuitamente para download no site da Vida e Dinheiro. Albertino. Não, então, já existe o material para os professores oferecerem educação financeira nas escolas. É que os problemas também são muitos. Muitas vezes o professor não tem tempo, ele já está carregado no currículo. Outras vezes, a escola não dispõe de conteúdos, porque eles podem ser acessados virtualmente, mas como é que faz para imprimir? Nem todas as escolas têm computadores, mas eles podem ser inspiradores para o professor criar o seu próprio material de educação financeira também. Eu vou ficar um pouquinho quieta, porque está tendo um negócio, uma lentidão aqui. Ei, Lilian, querida. Isso, faz uma pergunta aí, por favor. Estou esperando a pergunta aqui do... A gente está com... Eu estou com o celular. Como os educadores podem se beneficiar? Ai, apaga. Esse negócio aqui apaga. Deixa eu ver se tocando na tela volta, não. Ai, cadê? Como os educadores podem se beneficiar? E o Guilherme também está fazendo uma ginástica lá, coitado. A gente está aqui improvisando, né? Vai chegar aí, tá? Eu queria saber, velho, só como você falou muito da psicologia econômica, como que a gente pode beneficiar dos conceitos da psicologia econômica no dia a dia? Quando eu falo nós, até mesmo os educadores, né? Tá. Então, o Guilherme está me perguntando como a gente pode se beneficiar da psicologia econômica no dia a dia e o nós inclui os educadores. Bom, todas as decisões que a gente toma e todos os nossos comportamentos são baseados em escolhas, né? Se a gente pensar bem, eles podem estar sofrendo a influência de fatores emocionais. E eu sempre digo que a nossa frase de cabeceira, olha só qual é: a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Em outras palavras, a gente o tempo inteiro está submetido à poderosa influência das emoções. Então é bom a gente conhecer isso. Primeiro, saber disso, né? Que sempre a gente pode estar sendo influenciado por fatores emocionais. Nem tem muito o que fazer a respeito disso, você não consegue desligar as emoções simplesmente. Mas é útil a gente saber de que maneira elas podem impactar. Primeiro, estamos sempre em busca de conforto cognitivo, de alívio, de uma resposta para os nossos desejos, para essa sensação de falta que está dentro da gente o tempo inteiro. Quando a gente sabe disso, a gente pode tentar resistir um pouco mais aos apelos do consumo impensado. Porque, aí que tá,
os nossos desejos, eles são inconscientes e nunca poderão ser plenamente satisfeitos. Então, não adianta a gente sair comprando furiosamente, e agora, em tempos de pandemia, tem gente comprando furiosamente pela internet, né? Ou, sei lá, aqui em São Paulo, pelo menos, até que o pessoal anda meio moderado, não estão lotando shoppings, o que é um outro problema, é o problema econômico daí. Mas muita gente ficou sem renda ou teve uma redução muito grande. Então, a gente tem brincado que o coronavírus é, pela dor, um excelente educador financeiro, né? Porque as pessoas têm segurado mais as suas despesas e quem não tinha reserva de emergência, mas tem condição de ter, ainda tem renda, está correndo fazer o seu colchãozinho de segurança, o que é muito bom, sem dúvida. Agora, tudo que a gente puder saber a respeito das chamadas heurísticas, né? Esses atalhos mentais, por exemplo, temos todos muita aversão à perda. Isso já é constitucional. A gente odeia perder qualquer coisa e dinheiro então nem se fala. Então, para muita gente, por exemplo, eu até gravei a minha coluna do Valor Invest essa semana sobre isso. Mesmo quem tinha uma reserva de emergência e está precisando usar agora, está sofrendo muito. Quem não tinha está sofrendo muito mais, é óbvio, né? Como é que está sobrevivendo? A gente fica triste de pensar. Mas quem tinha uma reserva e está precisando usar, sente essa dor de se separar do seu dinheiro. Porque a gente tem uma outra coisa que chama efeito posse. Tudo que é nosso, a gente fica apegado e acha que vale mais. Então, na hora que está indo embora, ai, a dor é maior ainda. E a gente sente 2,5 vezes mais intensidade na dor de perder do que na alegria de ganhar o mesmo valor. Tem daí a falácia dos custos irrecuperáveis, que é meio parecida, mas que é aquilo que faz a gente tomar iogurte vencido, porque já que paguei, agora não vou me desfazer. Então, a gente acaba, às vezes, comendo e tomando coisas que já estão até estragadas, só porque não aguenta admitir que tomou uma decisão equivocada, quer dizer, esqueceu o iogurte na geladeira, etc. Então, para tentar anular essa decisão infeliz anterior, a gente toma uma outra decisão tonta agora, né? Tem a contabilidade mental, que é aquela coisa que todo mundo, eu garanto, já teve essa experiência. O que dura mais na sua carteira? Uma garopa azul, a nota de R$ 100, ou 10 notas de R$ 10. Para um economista tradicional, R$ 100 são R$ 100, não importa. Se vem numa nota de 100, se vem em 10 notas de 10. Mas para o ser humano é completamente diferente. Os R$ 10 a gente vai gastando e nem se dá conta. Mas a nota de R$ 100 a gente fica com apego, com aversão à perda. Segura muito mais, ela dura muito mais tempo. E a mesma coisa, se você compra um produto em dinheiro vivo ou se passa o cartão, o que dói mais? Pode ser o mesmo produto, pode ser o mesmo valor. Mas se você pagar em dinheiro, você vai sentir mais o impacto, você sente a dor do pagamento na hora. E se passar o cartão, você pode desvincular o ato do pagamento do sentimento de que o dinheiro foi embora. Você só vai sentir
lá na frente, na hora que chegar. Deixa eu ver como os. Ah, não, esse já foi. Eu tô. Acontece uma coisa muito louca, vai embora, né? Vai embora, o comentário vai embora. Bom, então todos esses conhecimentos sobre como a cabeça funciona, que está sempre buscando esse alívio, que está sempre olhando o curto prazo, que é muito influenciável tanto por detalhes do ambiente quanto pela manada, pelo grupo, que é muito sensível à pressão social, que não precisa nem alguém ficar exercendo em cima de você. Não, é você que sente dentro que está se sentindo pressionado. Por exemplo, seu vizinho não precisa falar nada para você, mas se ele vier com um carro novo, a pessoa se sente pressionada a trocar de carro também. Vera, entendi. Eu acho que é ter consciência, né, desses conceitos. Ter consciência dos conceitos, dar nome aos bois, ajuda bastante, sim, Guilherme, porque daí você começa a ficar ligado. Às vezes a gente começa a perceber nas outras pessoas antes de perceber na gente. Mas quanto mais vai conversando sobre isso, vai trocando figurinhas com outras pessoas, vai aprendendo, melhor. Isso, manda as 3 perguntas aí. Vera, só para você entender, as 3 perguntas. Só... Você começa a ficar ligado. Às vezes a gente começa a perceber nas outras pessoas antes de perceber na gente. Sim. Então, Vera, a primeira delas é o seguinte, né? Eu acho que só do educador ter consciência dele ter consciência desses conceitos de psicologia econômica, ter consciência dessa aversão à perda, já vai ajudar ele, né, a tomar melhores decisões. Então, a pergunta que eu queria fazer também, essa primeira, é o seguinte: eu vejo que a psicologia econômica parece que ela não tem um lugar de protagonismo na hora de falar de finanças, sendo que a psicologia econômica foi uma das coisas mais incríveis que eu estudei, até depois de ter lido o livro do Kahneman, Rápido e Devagar. Eu queria saber como você acha que a gente... A primeira, né? Como que a gente pode levar a psicologia econômica para a escola, para falar com adolescentes nisso, porque já se fala muito de juros, já se fala de organização pessoal, já se fala de planilhas. Então, como que a gente pode levar a questão da psicologia econômica para a escola? Essa é a primeira pergunta. Bom, na ENEF, na Estratégia Nacional de Educação Financeira, já está. A segunda pergunta é como que a gente pode fazer com que a própria psicologia econômica tenha mais protagonismo dentro da área de finanças, né? Que é assim, agora não só da escola, mas trazer ela, porque eu vejo que, por exemplo, você é a grande referência de psicologia econômica no Brasil. E eu vejo que poucas pessoas abordam isso e eu acho que isso é muito essencial no dia a dia, né? E a terceira, eu queria que você trouxesse ideias e práticas para a gente melhorar o nosso relacionamento com o dinheiro. Nós, principalmente educadores, você conhece a realidade bem de professores, então como é que os professores podem, quais são as dicas e ideias práticas que você daria hoje aos professores de escola pública, universitário, para que eles possam melhorar esse relacionamento com o dinheiro? Bom, manda também, por favor, manda por WhatsApp as perguntas, porque são 3 de uma vez,
e daí eu posso me confundir aqui. Deixa eu começar de trás para frente, então. Psicologia econômica, de fato, tem uma das linhas de pesquisa que chama finanças comportamentais. E daí trata das questões de investimentos, finanças pessoais, tudo isso. É uma linha de pesquisa dentro da psicologia econômica. Mas a psicologia econômica trata de questões mais amplas, de todas as decisões econômicas que envolvam recursos escassos, recursos finitos. Dinheiro é um deles, mas não é o único. Tempo, autocontrole, concentração, recursos naturais, a própria vida, né? É um recurso finito. Então, ela vai mais amplamente. Tomar consciência sobre a maneira como a cabeça funciona e como a gente faz escolhas é muito útil para todos os setores da vida, de um modo geral. Para o adolescente, contar para ele, por meio de exemplos, como ele faz isso, pode ajudar bastante, porque o adolescente é super impulsivo, né? É uma coisa que caracteriza. Então, é o que a gente chama de sistema 1. O Kahneman, né? Se você leu Rápido e Devagar, pronto, né? Tá aí. Na verdade, a psicologia cognitiva, de um modo geral, fala em 2 modos da cabeça funcionar. Um é rápido, impreciso, por associação, não tem raciocínio, difícil de mudar, difícil de aprender, pode ser adestrado, no máximo. É o eu quente, é o sistema, é aquele que só enxerga o curto prazo. E o outro, e ele fica ligado o tempo inteiro enquanto a gente está acordado, o sistema 1 está mandando bala. E a gente não consegue controlar, não consegue desligar. O que a gente pode tentar fazer é adiar um pouco o que o Kahneman chama de delay. Você adia um pouco. E o sistema 2, que surgiu mais tarde, muito mais tarde na história da espécie humana, que daí é lento, envolve raciocínio, abstração, lógica, tem a possibilidade de planejar, enxergar o longo prazo, é o eu frio, e esse modo de funcionar pode ser atingido pela educação financeira. Mas o sistema 1, o eu quente, o Homer Simpson que vive dentro da gente, ele é danado, porque é ele que chega na hora H da ação, da execução. E ele pode facilmente não ser alcançado por iniciativas de educação financeira, que param na intenção e na hora da ação já era. Então, de repente eu vou falar aqui de uma coisa que eu tenho assim, é o meu desejo também total, que a gente conseguisse construir checklists para resumir conceitos importantes e direcionados, segmentados de educação financeira. Então, entregar um checklist desse para um adolescente, eu acho que seria bem interessante, porque as pessoas ficam daí mais atentas na hora de usar. Eu estou lembrando um exemplo da ENEF, num dos livros do ensino médio, que eu introduzi uma coisa que a gente chama de pisca-alerta lá. Peraí, deixa eu só ver que tem um monte. Os comentários vão embora aqui nesse YouTube ao vivo. Não sei se eles vão para algum limbo, o que acontece com eles, mas enfim. A gente introduziu a sugestão dentro do chamado pisca-alerta, que são as inclusões de
de psicologia econômica nos livros de educação financeira, porque eles vêm num box vermelho, assim, né? Foi ideia das duas coordenadoras do livro, chamada dessa forma, a Laura Coutinho e a Heloísa Padilha, que foram as organizadoras e as coordenadoras dos livros da ENEF. Eu fiz só a parte de psicologia econômica. A gente sugeriu o seguinte: se você está querendo guardar dinheiro para comprar um tênis novo, pega um envelope, vai guardando o dinheiro, porque aí, vejam, a gente não estava mais no período da inflação, né? O Plano Real, em 94, domou a inflação, aleluia, né? Então, não era inviável guardar o dinheiro ali dentro do envelope e escrever o nome tênis novo. Porque isso funciona como um estímulo, como um lembrete, como uma tangibilização, quer dizer, torna mais concreto do que para um adolescente deixar o dinheiro no banco, levar o dinheiro no banco, depositar, saber que ele está lá e depois tentar fazer alguma outra coisa com ele. As perguntas estão no Instagram, dá uma olhadinha, tá? Então, peraí, deixa eu ver. Então, isso funcionaria mais facilmente do que deixar o dinheiro no banco, levar o dinheiro no banco, depositar. Peraí, deixa eu só responder aqui para ele. Funcionando assim, triangulado, né? Então, para o jovem, é importante ter aquilo concreto, ajuda. Ou a gente até deu pequenos toques, por exemplo, sobre desejo, isso que eu falei agora há pouco, que a gente está sempre querendo as coisas, mas que nunca vai aplacar de vez essa sensação de falta que a gente tem. Então, é sempre um desafio a gente poder controlar as finanças no sentido de não usar tudo tentando encontrar uma solução mágica que não existe, nunca vai existir. Então a gente sempre tentou acrescentar esses insights comportamentais, que ganhou esse nome bonitinho nos últimos anos, no material de educação financeira. Porque eu sempre digo o seguinte: educação financeira é como andorinha, sozinha não faz verão. Precisa articular forças com todos os conhecimentos de psicologia, sobre funcionamento mental e tomada de decisão, fundamentalmente, com defesa do consumidor, porque tem coisas que a gente não consegue fazer individualmente, com regulação. Então, os reguladores, o setor público, tem que ser informado por insights psicológicos e fazer uma regulação nesse sentido. E a arquitetura de escolha, que é uma linha de pesquisa mais recente na área, que mostra como o desenho comportamental do contexto pode nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, esses 5 elementos que eu chamo de quinteto fantástico, é mais do que quarteto, é quinteto fantástico, tudo informado pela psicologia e trabalhando de forma articulada. Aí a gente tem mais chance. Porque por todas as fichas só na educação financeira é responsabilidade demais para o indivíduo. Não é uma boa. É mais interessante que as pessoas possam
se responsabilizar por tudo que for possível e também contar com um apoio de outras forças. Espera aí que o Guilherme está aqui. É só para saber quanto de sugestões de livros, né, para a galera, para os educadores. Ele está me pedindo sugestões de Tem algum livros. trabalho que você conhece de educação financeira já no ensino fundamental, né, no ensino fundamental 1 ou fundamental 2? Então, o Guilherme pediu aqui sugestões de livros de educação financeira. Como eu falei antes, todos os livros da INEF, primeiro fundamental a último do ensino médio, são os melhores que eu conheço. Mas tem muita coisa boa também, tá cheio de gente escrevendo aí para criança, para jovem, todas as idades. Mas, em primeiro lugar, eu vou recomendar os livros da INEF, que são gratuitos, podem ser baixados no site vidaedinheiro.gov.br, vidaedinheiro tudo junto.gov.br, ou AEF Brasil, tudo junto, aefbrasil.org, eu acho, .br. Pelos dois você consegue acessar os livros, que no mínimo são uma inspiração, porque tem livro do professor, tem o livro das crianças, dos jovens também. Tem tanto no Banco Central, tem vídeos que também são didáticos para jovens. A CVM também tem no Portal do Investidor muita coisa. Tem o blog Penso, Logo Invisto, da CVM, que era ali do Núcleo de Estudos Comportamentais, que eu fiz parte desde a fundação até um ano e meio atrás. E tem bastante coisa acontecendo. Sobre psicologia econômica, eu tenho que dizer que... Opa, cadê aqui que sumiu o... Pronto. Eu tenho que dizer sobre psicologia econômica, sobre os meus próprios livros. Eu tenho um livrinho, que eu chamo de livrinho carinhosamente, que é bem acessível, que é Decisões Econômicas, Você Já Parou para Pensar? E tem um outro justamente sobre investimento, que é A Cabeça do Investidor. Esses dois estão disponíveis no site da Amazon, editora Évora. E eu tenho um livro técnico, que é Psicologia Econômica, Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão, que está esgotado. Então, mas quem quiser esse, a minha tese de doutorado está disponível no meu site, que é Vértice Psi, tudo junto, vértice como vértice do triângulo, só que sem o acento, vérticepsi.com.br. E eu tenho um canal no YouTube, que é aqui que eu estou transmitindo, eu acho, que é o Pílulas de Psicologia Econômica, que tem mais de 1.500 vídeos, porque são de 1 minuto, 2 minutos, todo santo dia, há 4 anos que eu publico, que eu posto, e o canal há 3 anos e pouco. E tem a conta do Instagram, que a gente tentou entrar para fazer a live, mas que não funcionou, que é a Psicologia Econômica, tudo junto. E eu estou, deixa eu fazer um merchan aí, dá licença, Guilherme, agora oferecendo, deixa eu ver porque parou tudo aqui, né? Não. Eu estou oferecendo cursos online. Espera aí que entrou uma mensagem aqui. A última vai ser seguimento de agradecimento, tá? Que a gente foi guerreiro hoje, né?
A minha última pergunta é, sabendo que tem todo esse material da ENEP, né, todo esse material da CVM e tudo mais, o que está faltando para chegar mais nas escolas públicas? Que eu dou aula para o nono ano, oitavo ano, né? Ele está perguntando, com tanto material, o que está faltando para a educação financeira chegar às escolas? E, obviamente, quero te agradecer. Depois eu vou te mandar um áudio, assim, com um agradecimento muito especial. A gente foi muito brasileiro aqui, uma gambiarra gigante. Ele está dizendo que a gente foi guerreiro, né? Muito obrigado. A gente está Eu espero que a gente possa manter esse contato. tentando lutar. Então, por que não chega... Peraí, deixa eu primeiro acabar, que eu estava falando sobre os cursos. Eu estou fazendo cursos online e ainda em valores promocionais de quarentena. Se você tiver interesse, manda um e-mail para contato@vertexpsi.com.br ou um direct lá na conta Psicologia Econômica do Instagram, para a Cris, que é a minha assistente. Então, a pergunta, Guilherme, por que não chega nas escolas públicas? Podemos chorar um pouco agora? Cadê o MEC? Bom, muitos professores não têm tempo, não querem, não é por má vontade, eles já estão sobrecarregados. E não é nem por conta da pandemia, que então virou um caos, né? É porque já muitas vezes tem que dar aula em várias escolas ao mesmo tempo, não dão conta de fazer isso como precisaria ser feito, é um desafio muito grande. Então, peraí, que é o som do celular. Às vezes, o próprio professor tem problemas com a sua vida financeira, então não se sente à vontade. A proposta é que seja transversal, então qualquer professor de qualquer disciplina poderia incorporar educação financeira. Poderia ser um projeto maravilhoso se todo mundo tivesse disponibilidade de trabalhar em conjunto, 2, 3, 5 professores numa escola, fazendo um projeto transversal de educação financeira. Por isso que eu digo, os livros, eles foram desenhados, os livros da ENEP foram desenhados para isso. Então, pode facilitar a vida. Agora, a realidade muitas vezes é de tanta precarização, o que é muito triste, que ninguém tem muito fôlego de fazer isso. Agora, uma coisa eu digo, nunca antes na história deste país se falou tanto em educação financeira. Então a gente está no caminho, avançando mais lentamente do que a gente gostaria, mas sem dúvida, olha, só de alunos meus, o que tem de conta de Instagram e de iniciativas também de educação financeira, tá sim, muita gente fornecendo conteúdo gratuito também. Então, professores, se procurarem conversar um pouco mais sobre dinheiro entre si, com colegas, com quem puder, talvez isso ajude a se sentir mais familiarizado, mais confortável, e daí possa passar isso para os alunos. Ou então a gente vai ter que contar com essa geração chegando já de um outro jeito e conversando sobre esses assuntos de uma maneira mais saudável. Você tinha perguntado uma outra coisa lá sobre a nossa relação com o dinheiro, como melhorar. Conversando mais, pensando mais a respeito, se informando mais. Não tem caminho mágico. Aliás, eu não vendo como ficar milionário em 15 minutos. Isso está fora da minha alçada, não conheço. Agora, dá para a gente ir se aproximando mais do assunto.
quanto mais se fala sobre isso, um pouco mais fácil vai ficando. É rede, é rede. Quanto mais gente falar, mais naturalizado fica. Educação financeira tem que ficar parte do cotidiano. Eu sempre digo, como escovar os dentes. Nem pensa no assunto. Bom, acho que é isso então, né? Sim, fomos guerreiríssimos aqui nesta gambiarra total. Que bom que essa é a sua missão também, Guilherme. Parabéns para você pelo esforço, para tudo. E vamos. Estamos aqui tentando ainda entrar. Eita, nós. Não sei o que houve. Espero que esse vídeo aqui tenha ficado gravado também. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui no YouTube, então. Obrigada pelo convite, sucesso no seu trabalho, conta mais pra gente as novidades e até uma próxima vez, quem sabe. Tudo de bom, tchau para todos que assistiram, grande abraço e ficamos por aqui. Assim que eu descobri onde desliga. Será que...